Muito bom dia, boa tarde, boa noite você, meu querido ouvinte, meu querido web espectador que está aqui mais uma vez com a gente no Matemática Sem Aula. É um prazer inenarrável estar de novo em sua companhia. Hoje eu estou aqui junto com a Juliana. Oi. Com a Helena. Oi. Com a primeira vez com a Lu. Olá. E com a Milene. Oi, gente. E hoje, gente, como já viu no título, a gente vai falar sobre mulheres na matemática, nosso episódio recorrente, que a gente tenta gravar todo ano episódio sobre, tem sido assim nossa marca. Porém, hoje, com uma leve alteração, agora o podcast vai ficar na mão da Juliana, da Lu e da Milene. Eu e a Helena estamos nos desligando da parte da produção por alguns motivos. Bom, anyway, né? Motivos de que a gente está se formando, já estamos largando já a faculdade, então... Agora o nosso bebê vai ficar na mão das meninas, que eu sei que elas vão arrasar muito. Então eu passei bem rápido pela introdução mesmo, mas hoje que vai mediar é a Helena. E eu sei que vai ser episódio top, vai ser episódio foda. E é isso, gente. Boa sorte, boa produção pra vocês. E eu sei que vocês vão mudar muito bem. Obrigada, Everton. Muito bom a gente já estar aqui depois de tanto tempo com a história desse podcast. E principalmente estar aqui com vocês. Eu acho que é a primeira vez, a Ju teve um único episódio que eu gravei com ela e é a primeira vez que eu tô aqui com a Mi e com a Lu. Então eu fico muito feliz. E eu queria começar perguntando para cada uma, acho que a Lu pode começar, o que fez vocês escolherem o curso da matemática? Porque eu não sei vocês, mas toda vez que eu conto que eu faço matemática, as pessoas ficam me encarando. Sim. Alguns segundos, assim, processando. Exatamente. Tipo, que bom! As pessoas ficam até sem palavras, né? Então, Lu, pode compartilhar um pouquinho com a gente? Eu acho que antes do parabéns sempre vem o você é maluca. Eu acho que... Verdade. Mas é isso, eu acho que essa maluquice ela é essencial, né? As pessoas têm que ter ciência que antes delas serem o que elas são, elas passaram por professores de matemática. E infelizmente hoje é uma área que tá aí, né? Escassa, hoje é extremamente necessária. E enfim, a gente, querendo ou não, a gente é resistência até estando dentro do curso na área, né? Nossa resistência começa aqui, porque a gente sabe que é um curso difícil, é um curso que não é muito acessível. E eu falo difícil, eu não tô falando só de disciplinas ali pra gente estar cursando, eu tô falando de toda a estrutura do curso, né? E enfim, é a partir dessas dificuldades que a gente tem que bater de frente para ir vencendo. E escolher a matemática para mim surgiu muito dessa questão de mercado de trabalho, né? Porque a área para pessoas que têm poucos recursos, digamos assim, a camada mais pobre social, se a gente quer uma ascensão imediata, né, digamos assim, os caminhos a seguir ou são medicina ou são licenciatura. Eu escutava isso de professores meus de cursinho. E eu creio que, querendo ou não, são áreas que a gente consegue ter acesso, né? São áreas que a gente não precisa ali de peixada para estar ingressando no mercado de trabalho depois que a gente se forma. E, enfim, a camada são áreas que a gente consegue ter ali uma ação imediata no mercado de trabalho. Então, pra gente, é a área ideal. E eu acho que escolher a matemática surgiu muito assim, por conta de influência de professores que eram apaixonados por matemática. Eu acho que todo mundo aqui passou por isso também. Né? Então, um professor que amava muito, que inspirou a gente. Enfim, eu acho que essa corrente está ligada muito aos estudantes de matemática hoje nas universidades. A gente passou por isso. E, além disso, teve o PIC Júnior da UBMEP, que me apresentou essa matemática que hoje a gente tem na universidade, né? Uma matemática que a gente busca ali saber de onde vêm as coisas, que eu acho que é isso que instiga a gente a querer aprender mais, né? Dentro da universidade. E eu já tinha esse contato, então acho que foi assim, o primeiro contato a fundo que me permitiu escolher a matemática mesmo. Nossa, que máximo! E eu acho que ali você deve ter percebido, pelo menos assim, quando eu ingressei no curso, essa diferença muito clara entre a matemática escolar e a matemática universitária, né? Sim. Exatamente. Que muitas vezes faz a gente quebrar a cara justo já no primeiro período de, meu Deus, Sim. Não é nada do que eu pensava. Exatamente. Por isso que eu não tive esse baque, sabe? Eu acho que por isso que eu entrei assim, eu percebi a diferença ainda, óbvio, só que não foi aquele baque tão chocante porque eu já tinha esse contato com a matemática mais formalizada. Então foi algo assim relativamente tranquilo ter esse contato.
Nossa, isso que você está trazendo, acho que assim, é um assunto diferente do que a gente está discutindo, mas um ponto tão claro da importância do diálogo entre as universidades e a escola, né? Olha só, eu tenho certeza que isso fez bem para você como aluna, e mesmo se você não tivesse seguido essa carreira, só de ter aberto seus horizontes da forma que, sabe, uma coisa tão simples, uma visita tão simples que pode ter mudado muita coisa na vida de tanta gente, né? Então, acho que é muito claro a necessidade desse diálogo. Exatamente, isso é lamentável que não é acessível para todo mundo, né? Porque, assim, eu tive basicamente que ter medalhado numa Olimpíada difícil, querendo ou não, que a galera não tem muito interesse. Então, acho que se a gente fomentasse mais interesse e abrisse também horizontes, para que não selecionasse somente medalhistas, porque aqui a gente está basicamente resumindo que só tem talento quem medalha, sabe? Então, se a gente tornasse isso mais acessível e mais pessoas tivessem contato, eu acho que isso abriria muito mais a mente, porque eu acho que foi a partir dessa minha primeira medalha que eu fiz o curso, né, da UBMEP, que me permitiu que eu estudasse mais para fazer a segunda vez, entendeu? Então, acho que se alguém tivesse mais contato com isso, por mais que não tivesse medalhado, acho que surgiria até essa vontade dela medalhar. Nossa, totalmente. Sim. E você? E esse... perdão. Desculpa, Pode amiga. falar, Ju. E esse, eu acho que é um dos maiores motivos da evasão do nosso curso. Porque não tem esse contato entre a escola e a faculdade. Por exemplo, para mim, eu nunca tinha conhecido a matemática pura, a matemática abstrata, que é a matemática que a gente trabalha no curso. Então, quando eu entrei, para mim foi um choque enorme. Eu tive muita dificuldade. E eu fico pensando, se eu não tivesse insistido no curso, eu seria mais uma que teria abandonado, como muita gente faz. Então, realmente precisa ter esse contato. E assim, continuando a pergunta da Helena, sobre por que a gente entrou na matemática, falando um pouco sobre o meu caso, minha mãe é professora de matemática e eu sempre fui influenciada aquilo desde criança. Eu pensava, eu quero ser professora. Eu via minha mãe como uma inspiração, como uma influência na minha vida. E eu sempre fui muito boa na matemática escolar. Então, para mim, era tipo, eu quero ser isso, eu vou ser professora de matemática. Eu via minha mãe dando aula, eu via tudo acontecendo em sala de aula, os professores falando, você é muito boa. Então, eu falei, eu vou fazer o curso. Aí eu entrei, passei para licenciatura em matemática, vi que não era aquilo que eu imaginava, e aí eu fiquei um pouco assustada. Mas aí eu insisti, estudei e tô me identificando no curso. Mas foi basicamente por isso, foi uma inspiração da minha mãe. Ai, que legal, Ju. E assim, muito bonito você já ter uma inspiração feminina dentro de casa dessa área, porque, no geral, a ascensão das mulheres, a gente sabe que elas sempre existiram na matemática, mas a gente sabe que elas sempre foram muito apagadas e muito desmotivadas também, né? Então, inclusive, eu fui, amiga. Eu fui muito desmotivada. Minha mãe sempre falava, filha, você tá vendo que sua mãe tá passando, assim, nossas condições financeiras não são das melhores. Então ela falava, filha, você tem certeza que você quer isso? E como desde criança eu tinha esse pensamento, eu falei, tenho. E tô aqui. Eu acho que assim, como filha de professora também, eu acho que, infelizmente, as mulheres professoras, pelo menos pela experiência que eu tenho com a minha mãe, com a minha avó, sofrem muito, né? Professores, no geral, a gente já sabe que é uma classe que é muito desvalorizada. Então, quando eu falei que eu gostaria, tanto eu quanto minha irmã, minha mãe conversou muito sério com a gente, de que ela apoiaria a gente a fazer o que a gente gostasse, o que a gente quisesse, mas pra gente realmente refletir. Tipo, olha, vocês não podem dizer que vocês não sabem como é o dia a dia de um professor, porque vocês me têm aqui dentro de casa. Vocês nasceram sabendo como é o dia a dia de um professor, vocês sabem que é difícil, vocês sabem que vai ter muitas vezes que vocês não vão ter fim de semana, que vocês vão trabalhar muito mais do que vocês são pagos para. Mas se for a vontade de vocês, eu apoio. Então eu acho que assim, esse terror psicológico também, né? Eu acho que vem de uma vivência em que foi muito desvalorizada, né? E de certa forma, por mais que sinta felicidade de a gente trilhar esse caminho, existe essa preocupação de eu vou ver o meu filho sofrer tudo que eu sofri também. Verdade. E aí, Mi, e você? Como foi sua jornada para entrar nesse mundo maluco? Cara, foi muito do nada. Tipo assim, eu nunca tinha pensado em virar professora e tal, só que aí eu comecei a fazer cursinho. E aí eu vi aqueles professores, tipo assim,
muito maneiros que incentivavam, que davam apoio. E aí, e lá no cursinho a gente se ajudava muito. Tipo assim, você não sabe fazer essa questão, eu vou te ajudar. E um ajuda o outro. E aí eu comecei a gostar tipo assim, de ensinar, né? Tipo, eu vi que eu tinha um potencial, os professores também falavam muito que eu tinha potencial para isso e tal. E a matemática, assim, foi uma surpresa, porque eu nem gostava tanto de matemática assim. Só que pela necessidade de estudar, eu comecei a aprender a gostar de estudar e aprender a gostar de matemática. E acabou que virou, assim, minha relação de amor e ódio, né? Acho que é de todo mundo. Que a gente quebra a cabeça, mas a gente não larga, não tem jeito. Sim. E aí, eu costumo falar, que eu me descobri, assim, foi até na semana acadêmica do ano passado, que eu tava passando por uma fase super difícil da minha vida. E aí eu fui pra semana acadêmica inteira e tal, e aí eu parei assim, eu falei, cara, eu tô num lugar que eu nem sabia que eu queria estar e tô muito feliz por isso, entendeu? Então, tipo assim, eu costumo falar que eu tô vivendo algo que eu nem sabia que eu queria e tô amando essa aventura, essa loucura aí que um dia eu nem sabia que eu precisava disso, entendeu? E foi muito do nada, foi assim, aos poucos eu fui descobrindo que eu gostava, fui descobrindo que eu podia fazer, né? E aí, por influência também, eu nem queria fazer Enem, nem nada. E aí eu falei, faz o Enem. Tipo, minha mãe sempre falou, faz, Milene. Tipo assim, porque eu queria concurso, né? Minha mãe faz, tipo assim, faz por fazer mesmo. Você não tá fazendo nada, então faz. E eu já estudava e tal. E aí eu fui, fiz, aí eu, tipo, tá, e agora qual o curso que eu vou escolher? Aí eu fiquei pensando, falei, eu vou fazer matemática. De maluca, assim, né? Porque eu falei, caraca, nunca que eu imaginava na minha vida. Eu falei, vou fazer matemática. Aí eu acabei escolhendo bacharel, aí eu entrei no bacharel, não me identifiquei em nada. Eu falei, gente, realmente, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso, porque é isso que eu gosto, é essa parte que eu gosto. Eu acho que a troca, querendo ou não, por mais difícil que seja a carreira, mas eu acho que a troca que você tem com seus alunos, eu comecei a fazer as aulas de educação, né, antes de mudar de curso, e aí eu falei, cara, é isso, tipo, as aulas de educação falam, né, da dificuldade, mas a troca que você tem com seus alunos, principalmente agora que eu tô fazendo didática, a professora, tipo assim, ela conta tudo. Então, eu acho que... E eu choro quase toda aula, gente, que eu acho tão lindo a carreira, por mais difícil que seja, mas é lindo, tipo assim, você tá ali ensinando para outras pessoas, passando conhecimento, as pessoas, tipo, as crianças vão crescer e você pode ser, tipo assim, uma influência muito boa na vida de alguém. Então, eu acho isso lindo, eu acho uma carreira muito linda. E eu acabo me emocionando toda vez que eu vou pra aula de educação, gente, não adianta. Então é isso, foi uma surpresa e eu tô me aventurando nessa surpresa aí e eu espero que dê bom. Já tá dando, com certeza. Já tá dando, é isso. E eu acho que assim, isso que você colocou, dá pra ver a importância de nós professores, até porque você mesmo coloca na sua fala que de certa forma você está aqui foi por influência de alguém, de um professor que acreditou em você, né? Sim. Então, assim, eu acho que muitas vezes está em nossas mãos. A gente teve um professor de PPE, né, o Fábio, que ele falava, olha, vocês vão traumatizar os seus alunos. Mas você pode escolher se você vai traumatizar. Claro, a gente vai escolhendo, tem coisas que a gente vai falar, a gente nem vai saber, mas sempre que a gente tenta se posicionar, você pode traumatizar para muito ruim, que é o que a gente vê muitas vezes, pessoas que criam traumas de matemática, não consegue chegar perto, não pode ver um número que congela, mas a gente pode fazer um trauma, que seria trauma entre aspas, né? Seria na verdade uma mudança de vida. Porque olha só, você pode direcionar uma pessoa a descobrir que ela tem um potencial, a descobrir que ela é inteligente, ainda mais quando a gente sabe que dependendo das camadas sociais, são diariamente bombardeadas a acreditarem que são burras e que são incapazes. Então pode ser um professor que acredita que pode mudar a vida da pessoa para sempre, né? Verdade. Mas infelizmente nós sabemos também que existem esses outros professores.
E eu queria saber se durante o curso, justamente porque a matemática, para quem não está muito dentro do curso ou está começando, é um curso que, de certa forma, ela enfrenta muitos estereótipos. Muita gente, quando a gente pensa na pessoa que gosta de matemática, a gente vai pensar geralmente num garoto nerdzinho, que tá sempre lá com os livrinhos e fazendo contas. E maioria das vezes a gente pensa nesse garoto branco, porque geralmente é aquele garoto que já vem de uma classe melhor, já vem assim, aquele estereótipo, né? O cabelo cacheadinho, o óculosinho. A gente vê muito claramente. E a matemática, né? Tanto que nesse meio de jogos políticos, é muito vista como... Gente, pode tirar história, filosofia, sociologia, que eles estão mexendo com a cabeça dos alunos, mas a matemática não tem nada. Matemática não tem política, matemática não fala de sexo, matemática não fala de nada disso. Matemática é só número, é uma beleza, não tem nada que influencia. E eu acho que a gente sofre muito quando a gente chega no curso e a gente vê alguns professores, inclusive, adotando essa postura. E eu queria saber que justamente por essa postura dessa matemática que tenta se apartar da sociedade, essa matemática que já tem um tipo de aluno preferido, escolhido, se vocês sentiram alguma dificuldade, algum professor, às vezes algum colega que enxerga diferente, alguma resistência, às vezes até uma identificação com o curso. Eu queria saber primeiro de você, Mídia, que você acabou de contar essa trajetória, ainda mais passando pelo bacharelado e pela licenciatura. Bacharelado eu acho que tem isso ainda mais forte que a licenciatura, então eu queria ouvir um pouquinho. Então, diretamente não, né? Porque eu, branca, família... Agora tá mais difícil, mas quando eu morava com meu pai era mais tranquilo, tinha uma situação financeira boa, não precisava trabalhar. Então, diretamente não. Mas no bacharel, as turmas são, nossa, minúsculas, né? Já começa por aí. E aí você acaba vendo essa minoria de pessoas que realmente é o menininho branco, que riquinho, que só faz aquilo dali e tal. E aí, poucas mulheres, assim, a turma já era pequena, então, assim, poucas mulheres, você não via muito. E professores, a maioria homens e bem machistas, assim, até na forma de dar aula, machistas e... eu vou te passar aquilo dali, se você não sabe, você se vira. E é o que a gente estava falando no começo do podcast, né? Tipo assim, aquele baque. Porque você chega na faculdade de matemática, você pensa, vou fazer aquelas continhas que eu fazia na escola e tá tudo certo. Só vai piorar o grau das continhas, mas fora isso, aí você começa a ver a matemática pura, você tendo que demonstrar as coisas de uma coisa que você tá vendo ali pela primeira vez e o professor não tem a empatia de se pôr no seu lugar, né? Parece que ele nunca foi aluno também e é aquilo. E aí, quando eu comecei a fazer as aulas de educação, você começa a ter as turmas maiores, de outros cursos, você começa a trocar as suas vivências com ele. Cara, juro, é lindo, eu não consigo. Chega a dar vontade de chorar, porque é lindo, você troca as suas vivências, você troca as suas histórias, né? E, poxa, às vezes você tá olhando pra aquela pessoa ali, você nem imagina pelo que ela já passou e tal. E cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem a sua bagagem, né? E na educação eu acho que isso é um pouco mais tranquilo, sabe? Por causa das turmas grandes e você conseguir diversificar, e os outros cursos também, você acaba aprendendo muito com os outros cursos, né? Principalmente os de humanas. E é isso, assim. Eu acho que a gente precisa dessa troca, até para ter empatia, se colocar no lugar do outro. E é isso. Ai, com certeza, Mi. Eu acho que os cursos são... É muito interessante, né? A gente aprende muito no papel sobre interdisciplinaridade, essas coisas, mas raramente isso sai do papel, né? Então é muito bom quando a gente tem minimamente um contato com outros cursos, né? Aí... Lena, desculpa trabalhar. Eu falei que não ia aparecer, que ia ficar hoje só no backstage, mas eu não me aguento.
Óbvio. Óbvio, em algum momento eu ia falhar na minha promessa. Fiz uma promessa. Eu imaginei que isso fosse acontecer. Todo mundo conhece aqui, eu nunca consigo calar a boca. Mas é que a Mireille tava contando o fato dela das pessoas machistas. E eu lembrei de um relato da minha namorada esse semestre, né? Ela também é de matemática bacharel. E ela falando que tava numa turma com 3 alunos. E o professor conseguiu dar aula. Só tinha ela de mulher, no caso, né? Conseguiu dar a aula inteira sem olhar pra ela. Só olhou pros 2 meninos o tempo todo, sabe? Então assim, tava tipo ela aqui no meio, um aqui, um aqui. Ele olhava pra cá, no caso. Gente, desculpa, tem um podcast sem vídeo, né? Mas olhava pra direita, olhava pra esquerda e o meio nunca olhava, né? Só olhava pros 2 alunos o tempo todo. E ela ficou super triste com aquela aula. Uma outra aula foi basicamente a mesma coisa e ela desistiu da matéria. Ela falou, pô, eu não vou ficar numa sala onde o professor não me observa. Eu levanto a mão, fazer dúvida e nem olha pra minha cara. Ele não presta Então, olha atenção, isso. Não, ele não falou nada propriamente, ele não tomou nenhuma atitude, assim, direta, né? Que a gente poderia dizer, nossa, mas olha o que ele falou, isso aqui foi até criminoso. Não é isso, às vezes são pequenas atitudes, só de não olhar pra ela é porque ele não considera ela uma aluna. Ele pode não considerar que ela deveria estar ali. São muitos detalhes, mas que pode fazer, como aconteceu, uma pessoa desistir da disciplina. E imagina se desiste de um curso por isso. Sim, é um mal estrutural, sabe? É muito mais do que a fala machista, é o machismo estrutural mesmo, que é muito presente na nossa sociedade em geral, mas no nosso curso a gente sente essa pressão bem mais forte, sabe? Eu queria também perguntar, aproveitando, eu gostaria muito de ouvir você, Lu, porque eu acho que você ainda traz uma vivência muito mais rica e muito mais desafiadora, uma presença aqui na faculdade que vai contra tudo que essas pessoas acreditam que a matemática deveria ser. Então, eu gostaria muito de ouvir como está sendo essa experiência na matemática para você. A gente começou essa parte aqui falando de estereótipos. Eu acho que os estereótipos não se limitam só à matemática. Hoje a gente tem, na universidade, a gente tem as caixinhas, né? A gente coloca, assim, a galera das humanas aqui, coloca a medicina aqui, coloca a matemática aqui. E pra gente vai ser esse padrão sempre, né? E na matemática, eu acho que além de a gente ter essa construção, e é uma coisa que eu levo muito, até quando a gente está em eleição, sou a cara política aqui do IME, né? Até quando a gente está em eleições, por exemplo, eu levo muito essa questão, porque, de fato, eu concordo muito quando Helena diz, né, que essa galera, normalmente, quando generaliza, vê a gente como aquela galera que não quer nada com a política, aquela galera que não debate, então nem vamos perder nosso tempo ali. Eu sempre levo isso. E eu acho que isso é até um erro, porque, querendo ou não, são as nossas mãos que vão estar construindo educação, sabe? A gente está se formando para isso. Então, a gente está ali nesses debates, a gente está ali nesses diálogos. Então, quando a pessoa tenta excluir a gente, é claramente porque não conhece a gente. E isso, para a gente, é bastante prejudicial, né? Porque acaba que tira a gente de debates quando existe, né? Justamente por pensarem isso da gente. E as questões dos desafios, esse relato do Everton é muito importante, porque ele mostra que a construção da matemática ela é engessada. A matemática ela já tem um propósito de ser construída em cima das opressões. Tanto que muito recentemente que a gente vem vendo a participação feminina de mulheres no espaço. E eu não falo só de estar ali ingressando na matemática, né, estudando a matemática. Eu também estou citando aqui cargos dentro da matemática. Hoje, as lideranças, ainda em sua maioria, são masculinas, sabe? Então, como é que a gente vai se sentir representadas tendo só figuras masculinas ali nas lideranças, que não são aquelas figuras que vão representar a gente de fato, né? Que vão saber das nossas demandas, porque, querendo ou não, como tem essa construção conservadora da matemática, por mais que não seja uma pessoa que, de fato, vá proferir ali ofensas pra gente enquanto mulheres, existem essas pequenas ações que interferem na nossa vivência dentro do curso, entende? Eu lembro que lá na UFRR, eu vim de lá, né? O estado mais bolsonarista do Brasil, eu acho que vale a gente enfatizar para continuar nesse debate. Quando eu estudava lá, a gente tinha uma série de problemas, porque eu ingressei lá justamente em 2018, então peguei o 2018 ali, aquela turbulência política do Brasil, peguei o 2019, aquele início de
de governo Bolsonaro. E aí era no estado era um clima bem desagradável para mim, e na universidade muito mais, porque assim, quando o Bolsonaro foi eleito, eu tinha que ouvir de familiares meus, ouvir assim, da sociedade em geral mesmo, falando, pronto, agora Bolsonaro foi eleito, vocês viadinhos, vocês travestis não vão, mas podem crer que vocês vão ser abolidos. Eu ouvia coisas assim, sabe? Agora tá liberado matar. E eu achava que, tipo assim, eu achava que isso seria justamente limitado ali no populismo, na galera ali, né? Na galera que não debate, enfim. Porque o Bolsonaro construiu muito sua campanha através disso, né? Do populismo mesmo, de chegar ali naquela camada social, proferindo vários diálogos ali que nem se conversam. Enfim. E aí, quando chegava na universidade, que eu achava que ia ser assim, um ambiente mais acolhedor, porque querendo ou não, é o ambiente ali acadêmico que a gente vai estar debatendo mais profundamente essas questões, etc. Eu tive um baque, porque não foi isso. Ali na universidade mesmo, eu tinha professores que paravam a aula deles para estar apoiando o Bolsonaro, depois de Bolsonaro eleito, para estar falando, não, eu concordo muito com o Bolsonaro sobre isso, sobre família, sobre isso e aquilo. Eu achava absurdo. Eu achava muito absurdo. E foi aí que eu comecei a fazer até as camisas que hoje em dia as pessoas me veem muito. Militar pra mim é verbo, pretos, pobres e índio, aquela da Mangueira. E enfim, porque eu gostava de ir com essas camisas justamente pro professor ver que naquela sala tinha diversidade, sabe? Naquela sala não era todo mundo conveniente com ele, por mais que quando ele falasse, todo mundo ficasse calado. Eu achava que era um marco posicional meu, sem eu precisar falar muito. E querendo ou não, eu acho que servia porque o professor ia abaixando um pouquinho a bola dele. E eu trago esse relato muito para dizer que não se limita só a esse relato meu. Eu acho que existem muitos outros relatos por aqui de opressões que, de fato, não foram, assim, proferidas como opressões, mas foram ações que nos levaram a ficar oprimidas, né? Como é o caso que aconteceu com a namorada do Everton. Eu não falei o nome dela porque eu não sei se é Thalia ou Thalita, gente. Desculpa. A Thalia. Lu, quebrando aqui um pouquinho minha pose, eu só queria dizer, diva. Mas é porque nós precisamos disso. Olha, sabe, você não chegou lá querendo bater boca, o que também estaria certíssima, na minha opinião. Mas, sabe, você foi quebrando os professores com coisas tão simples, sabe? Usar uma camisa que já vai deixar ele um pouco abalado, porque as coisas não vão funcionar só do jeito que ele quer, sabe? E a gente não tem que permitir mais que a matemática seja o curso que, quando todos os outros cursos pararem em greve, fizerem uma mobilização importante, a matemática falar, não podemos perder aula, então vamos continuar. A matemática não pode ser esse curso que existe além do mundo. Exatamente. Eu acho que eu tento até pautar muito disso na nossa gestão, e eu acredito que, tipo assim, eu fico muito feliz com o resultado, porque eu acho que o IME, ele tá mais politizado do que nunca, digamos assim. E isso é graças a gente estar mobilizando, graças a ter uma figura que entende a importância da mobilização, sabe? Eu conversei esses dias com o CA da matemática, e trouxe essas pontuações, eu meio que fui ignorada. E eu fiquei, meu Deus, como é que vão avançar assim? E lá eles não têm nenhuma sala, eles perderam até a sala que eles tinham do diretório. E eu fico, cara, como é que eles estão nesse cenário e eles não fazem nada para reverter? Enfim, é muito desmobilizado, e eu espero que o IME não fique assim nunca. Vamos, de volta. Alguém voltou. Que a matemática se vê como não política, né? Foi a fala até da Helena primeiro. Conversando um pouco com a Milene falando, né, das questões das ciências humanas, eu também sou um adepto de educação e não é novidade para ninguém que assiste podcast, né? É a minha área de pesquisa e é a área que eu mais investigo também. Uma coisa que é muito comum é para você validar um argumento e dizer que sempre foi assim. Porque sempre foi assim. Matemático nunca pensou política. Matemática nunca foi coisa política. E não, nunca foi assim. Matemática sempre foi coisa muito ligada à política. Se a gente for pegar a escola platônica, na escola platônica se fazia muita política. Era uma escola de politicagem mesmo, não só de política, mas de politicagem, de ação social. E só entrava lá quem sabia matemática. Na porta de só entrar quem é versado em geometria, ou seja, só pode entrar quem sabe matemática. Então a matemática sempre foi um mecanismo de exclusão social e uma ferramenta política. E aí quando 80%, 90%
Desculpa, gente, risada, a gente tem um chat aqui próprio. Aí a Helena manda eu não entraria, como se ela não soubesse geometria, a palhaça. Mas quando a gente pensa que a matemática não é política, é uma forma de tirar ela do escopo social e elitizá-la ainda mais ainda, porque a elite vai fazer matemática e vai fazer política através da matemática, vai usar ela como ferramenta de estudo social, sabe? Eu acho que isso foi essencial o que você disse, Everton. A gente tende a fingir que a matemática não é política, mas assumir essa postura é uma forma de política. A matemática está sendo política. Quando ela se diz apolítica, ela está assumindo uma postura política em que está fazendo justamente essa segregação entre quem é o digno da matemática, quem deveria estudar matemática e quem não deveria. E aí, eu gostaria de ouvir um pouquinho agora também da Ju, com essa caminhada dela na matemática e como ela se sente como uma aluna que está aí vindo, já contou um pouco que tem essa carga da mãe dela, mas que ao mesmo tempo, apesar de ser um ponto que favorece muito, né, de você ter essa inspiração feminina com você, ao mesmo tempo eu imagino que seja um certo tipo de pressão também, quando você tem alguém que você admira muito e está tão próximo de você, né, uma mãe. E eu gostaria de saber como está sendo essa sua jornada, como está sendo os empecilhos também que você já enfrentou. Então, eu não vejo tanta dificuldade assim comparada às outras meninas, porque eu sou branca, eu vim de uma família com condição financeira boa, mas em relação a essa questão da minha inspiração na minha mãe, tem muita pressão tanto dela, não por querer, mas a questão da comparação, de que eu nunca vou ser tão boa quanto ela, de que eu tenho muita dificuldade no curso. Já pensei diversas vezes em trancar, vocês aqui estão de prova disso. Quantas vezes eu não já chorei falando, gente, eu não aguento mais esse curso, é muito difícil, até mesmo pela questão da segregação, eu sou uma mulher nesse curso. Diversos professores já me diminuíram por isso, não vou mencionar nomes porque não quero ferrar ninguém, mas eu vejo essa dificuldade em relação à questão intelectual na matemática, porque eu sou muito a matemática da escola, eu tenho muita dificuldade em compreender a matemática do curso. E eu vejo também... Ai, gente, eu tô um pouco com vergonha de falar, desculpa. Eu não sei porquê. Fique à vontade, se você não se sentir confortável, você não precisa falar. Não, eu tô confortável, eu só não sei porque eu não tô conseguindo emitir palavras. Mas, enfim... Eu tenho pensamentos, mas não sai na palavra. Enfim, tem essa questão da pressão da minha mãe, mesmo que sem querer, tem a questão da dificuldade no curso, em relação às disciplinas, e a questão dos professores. Que, assim, teve um caso em particular de um professor, que ele não foi o caso da Thalia, de não querer, mas, assim, você via que tinha certas preferências, sabe? Na turma, na disciplina, e eu ficava assim, cara, por que tá acontecendo isso? Porque ele não tá me dando tanta atenção assim quanto dá para um aluno homem. Enfim, foi complicado, mas eu continuo, porque, como você falou, a matemática é política, sim, a gente tem que ser resistência. Inclusive, eu fiz uma disciplina, foi até com a Helena, sobre mulheres na matemática, e para mim aquilo foi essencial, foi onde eu percebi, não, eu tenho que continuar nesse curso porque eu quero e eu preciso estar aqui para mostrar que mulheres também podem fazer matemática, que não é a matemática elitizada que a gente conhece. E é isso, inclusive, eu acreditava que essa disciplina deveria ser obrigatória no curso, não uma disciplina optativa, mas, assim, um passo de cada vez, né? Com certeza, Ju. Até porque, assim, infelizmente, acontece que, apesar de ser uma disciplina muito interessante, a maior parte das pessoas que se inscrevem são mulheres. Então, de certa forma, isso acaba sendo limitado a um grupo específico que tem interesse nisso, até para sentir um pertencimento. E, infelizmente, as pessoas que muitas vezes deveriam estar abrindo seus olhos para isso se afastam e não são expostas. Então, nesse ponto, eu concordo com a Ju, que seria muito interessante ver isso ser obrigatório, embora eu sei que aqui a gente já discutiu, inclusive, algumas vezes no podcast, currículo na matemática, nossa senhora, tem muita coisa para mudar ainda. E olha que acabou de ter um novinho e já tem e muda o tempo todo e ainda precisa mudar mais. Com certeza.
E Mas aí, isso é uma conquista, tá? Mudar o tempo todo, porque Com até as certeza. primeiras mudanças teve, eu acho, 15 anos no mesmo currículo. Então, é Nossa. um currículo muito engessado, mas que vagarosamente, com alguns erros no caminho que a gente sabe que tá tendo, mas tem pegado um rumo bom, sabe? Tem que pegar um rumo melhor. tá fazendo experimentações, até porque a ideia, a gente precisa mudar o que a gente tá colocando aqui o tempo todo. O curso da matemática, ele é feito para te fazer desistir. Ele é feito para fazer você se sentir incapaz, para fazer você sentir, ok, eu não deveria estar aqui. Porque como que um curso que entram 100 saem 10? Formam 10? Isso não tá certo. Tem alguma coisa claramente errada, estruturalmente errada, porque é um curso que sem o diálogo, esse salto para a faculdade, ele que já está melhorando, nós temos aí disciplinas, que eu sou a maior defensora do pré-cálculo, porque eu acho que é uma disciplina que faz os alunos que não tiveram contato com matemática tão forte na escola poder dar uma reforçada antes de começar a entrar em matérias como cálculo, como álgebra. Eu acho isso muito necessário. E mesmo assim, a gente ainda vê que as pessoas têm uma dificuldade enorme. Eu queria acrescentar, depois de tudo que as meninas falaram, um pouquinho também da minha experiência pessoal. Para começar, uma das coisas que eu mais senti dificuldade, eu sou monitora. Eu fui monitora de pré-cálculo e agora eu sou monitora de cálculo 3. E uma das coisas, assim, que eu sentia muita dificuldade foram 2 experiências. Foi a minha entrada na monitoria e como eu me portava depois. Muitos de meus amigos já me ouviram reclamar milhares de vezes com como foi a experiência da minha prova de monitoria. Porque eu fiz a prova para funções básicas e cálculo 3. E, cara, funções básicas que era antigamente pré-cálculo é minha área de conforto, isso assim é muito claro pra mim. Eu fiz a prova em meia hora, feliz, eu tava sorrindo fazendo a prova. Eu terminei, entreguei. E o segundo processo, para caso alguém não conheça, nós somos entrevistados e, no geral, os professores fazem perguntas sobre a prova e essas perguntas geralmente te fazem perceber que você errou alguma coisa. Para perceber se você sabe justificar, para perceber se foi um nervosismo, se você tem o conhecimento, que eu particularmente, inclusive, sou muito a favor, porque nervosismo pode fazer errar um monte de coisa, mas não significa que você não saiba. E nessa entrevista, haviam 2 mulheres e um professor homem. Então eram 2 professoras e um professor. E elas começaram a me entrevistar, mas logo depois quem assumiu foi esse professor. E esse professor começou a me fazer perguntas que não tinham nada a ver com a prova e que, inclusive, não tinham nada a ver com o nível da disciplina. Ele, por exemplo, me pediu como que eu provaria que π era um número irracional. E a gente estava falando de uma disciplina de pré-cálculo em que os alunos aprendem a desenhar gráfico de função. E eu admito que ele continuou persistindo e fazendo várias perguntas dessa. E eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E eu fiquei muito ansiosa. E depois eu fui conversar com um outro menino, que também fez a entrevista para a mesma prova, com essa mesma banca. E ele disse que esse professor quase não falou nada com ele, que pelo contrário, estava rindo e fazendo piada e, sendo super parceiro. E eu fiquei meio confusa. E aí, saiu a nota da prova, e eu tinha gabaritado. E esse garoto não. E eu fiquei, como que um professor faz esse tipo de pergunta para um aluno que foi super bem na prova dele, e para um aluno que ele deveria instigar para poder ver os erros, ele estava ali tratando como se fosse uma conversinha de bar. E esse professor, já outras vezes também, quando eu cursei uma disciplina, eu fiz muita coisa que foi em conjunto com outros colegas meus. E no final, ele deu notas mais altas para esses colegas do que para mim, mesmo eu tendo feito trabalhos em grupo junto e nas provas ter tirado notas iguais ou muito parecidas, às vezes até maiores. E eu admito que eu fiquei um pouco sem jeito, assim, mas passou. E depois, quando eu entrei na monitoria, eu admito que eu me senti um pouco pressionada, porque, não por mal, mas essa coisa que a gente sabe que acontece, que a minha mãe ela veio conversar comigo sobre as roupas que eu usava para dar monitoria. E eu fiquei um pouco poxa, minhas roupas normais, gente. Adoro usar coisa colorida, coisa justa, coisa curta. Acontece, gosto, me sinto ótimo. E aí eu percebi que, beleza,
Entendo quando, por exemplo, eu vou para um estágio, nós temos regras de vestimento e tudo mais, mas eu admito que eu fiquei um pouco... Pô, nenhum desses garotos que vai de bermudinha e chinelo vão ouvir falar nada sobre as roupas que eles usam. Eles não vão ter que se preocupar de, será que com essa roupa o professor vai entender alguma coisa errada comigo? E ele vai achar que eu posso estar tentando dar mole, quando na verdade eu só tô usando uma roupa colorida porque eu gosto, uma roupa justa porque eu tô afim, porque tá calor, porque às vezes tá 40 graus e o ar-condicionado da UF não funciona. Então, eu fiquei um pouco em choque as primeiras vezes, porque como que até a forma que eu vou me vestir tem que ser um ponto antes de eu ir pra faculdade, porque eu tenho que ver como as pessoas vão me enxergar. Tipo, eu tinha medo das pessoas não enxergarem o que eu posso saber só porque eu tô vestindo alguma roupa que pode ser curta. Então, eu acho que assim, eu acho muito interessante a gente poder ver como são vivências muito diferentes. E mesmo assim, por mais que cada um com sua característica, cada uma ainda assim é diferente da outra. Mas todas nós, eu acredito, tivemos muitos pontos positivos e pontos negativos também. Por outro lado, eu sei que assim, eu sou muito grata porque 99% dos professores que eu tive na UF foram maravilhosos comigo. E isso é uma coisa que eu sou extremamente grata, que me fez muito bem. Mas, passado o papo pesado, as coisas aqui, eu queria perguntar agora, vindo um pouco além, tipo, a gente sabe também que nós meninas muitas vezes temos umas vivências diferentes, como, por exemplo, eu e a Ju, nós estamos fazendo uma disciplina com uma menina que é mãe. E ela tem a nossa idade e ela é mãe de uma menina de 4 anos. E às vezes ela tem que trazer a filha dela para a universidade, né? Então, até isso já torna uma vivência totalmente diferente, né? São muitos pormenores, muitas mulheres que decidem não ter filhos se quiserem fazer uma especialização, porque percebe que não vai dar conta de fazer um mestrado, doutorado quando tem filhos, mas a gente não vê esse mesmo peso sendo colocado para os homens quando eles decidem fazer uma especialização de tipo, não, já que eu tenho filho, então isso vai ficar complicado, é melhor eu não ter filho, ou é melhor eu não fazer especialização. E eu queria também comentar que muitas vezes nós somos responsáveis pelo ambiente doméstico. Muitos de nós têm que trabalhar, têm que fazer... tem que cuidar de comida, tem que cuidar de faxina. São aqueles pormenores que todo mundo fica tipo, ai, trabalho de casa, gente. Nossa, você não trabalha, né? Você só fica em casa. Fica em casa um dia pra você ver a quantidade de faxina, a quantidade de coisa que não vai surgir, roupa pra lavar, vidro pra limpar, gente. Cada gordurinha da cozinha que Jesus Cristo. E eu queria abrir um pouco, principalmente pra você, Mi, porque justamente como você estava colocando, agora você trabalha também enquanto você faz a faculdade. E eu queria te perguntar como tá sendo essa experiência, que com certeza deve ser muito desafiadora, né? Porque a faculdade, por si só, ela também é feita para excluir pessoas que trabalham, porque ela é muito complicada, né? Eu queria ouvir mais de você. Então, é bem complicado, bem difícil, bem cansativo. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra poder estar ali, né? E eu, tipo assim, agora, nesse momento da minha vida, quem me conheceu ano passado, gente, é outra milênio. Já começa por aí. É uma outra pessoa, uma nova mulher. Porque, assim, quando eu entrei na faculdade, a gente tava na pandemia ainda. Então, tipo, e era muito tranquilo. A gente fazia, né, as coisas ali bem de boa. E eu tinha um suporte, apoio e tal, financeiro, enfim. E aí a minha vida deu uma reviravolta louca. E aí voltou às aulas presenciais e fiquei doente, tive problemas familiares e tal. E do nada comecei a ter essa rotina de ir pra faculdade. E até então eu era tranquila com isso, que eu tinha apoio mais ou menos financeiro, assim, que eu conseguia me manter. Só que, além de tudo isso, tipo, tá acontecendo na vida pessoal, eu tive o baque, né, do curso difícil, enfim. E por muitas vezes eu pensei em desistir mesmo, só que, né, eu tenho uns amigos maravilhosos que nunca deixaram eu desistir, por mais difícil que seja. E aí foi passando os semestres, né,
E chegou um momento que eu tinha que trabalhar. Quando virou um ano, eu tinha que trabalhar, não tinha jeito, eu tinha que meter a cara. E não consegui um emprego, tipo, tranquilo. Eu tinha que tentar uma coisa, né, que fosse me prejudicar um pouco, mas que era uma coisa necessária. E aí eu comecei a trabalhar em shopping e tal, e tive 2 empregos horríveis, tipo assim, uma experiência muito ruim mesmo, de gerente, supervisor, não ter empatia, saí do primeiro, fui pro segundo, combinaram uma coisa comigo e depois trocaram, tipo assim, negócio de horário e eu não conseguia ir pra faculdade, tipo, né? E foi muito ruim pra mim, porque eu tava ali trabalhando por necessidade e tive que, tipo assim, abdicar de uma coisa que é meu sonho, uma coisa que eu quero pra minha vida, né? E aí, porra, eu tava... Ai, gente, desculpa. Poxa, eu tava muito desanimada. E aí, só que, tipo assim, eu tenho pessoas que me motivam, né? Vocês e os meus outros amigos. E graças a Deus agora eu tô num emprego que é difícil, né? Continua sendo shopping, continua num horário pesado, final de semana trabalha, feriado trabalha, e quando não trabalha, continua trabalhando. E aí é difícil, muito difícil. Às vezes eu tenho que abdicar de pegar mais matérias, tenho que pegar às vezes 2 matérias no semestre. E eu fico chateada porque eu queria, tipo, dar conta de tudo e eu não consigo dar conta de tudo e tá tudo bem também, né? Eu aprendi muito isso conversando com vocês. Tá tudo bem, tipo, às vezes não vou conseguir dar conta de tudo e fico muito chateada porque, tipo assim, eu fico vendo meus amigos lá pegando 5 matérias e terminando a faculdade e eu fico, tipo, me comparando, mas faz parte, cada um tem a sua realidade, né? E eu tento, tentar fazer de uma maneira leve, que seja leve pra mim, entendeu? Porque senão, gente, a gente surta, não adianta. Ainda mais em questão de, tipo assim, tem que bater meta na loja e às vezes tem que dobrar, às vezes tem que ficar mais tempo e às vezes eu tô muito cansada pra ir pra faculdade, mas aí tem que fazer um esforço pra poder ir pra faculdade, ler aquele texto de 5 páginas que a professora mandou, fazer um resumo dele. E é isso, é uma loucura que tem que ter muito, muito psicológico, senão você acaba desistindo mesmo, acaba pensando mais, tipo assim, eu tenho que trabalhar pra ter dinheiro, e acaba botando um dinheiro às vezes acima da faculdade, tipo assim, aquela coisa imediata, tipo, a faculdade, vai demorar pra eu acabar, vai demorar pra eu concluir e poder trabalhar no que eu quero, mas o dinheiro, mês que vem tá na minha conta. Então, tipo assim, às vezes acaba que a gente quer aquele bem momentâneo ali, mas o dinheiro também vai embora uma hora e se eu desistisse da faculdade, tipo assim, às vezes eu ia ficar frustrada a vida inteira por ter desistido, entendeu? Então, por mais difícil que seja, eu acho que se a gente tem esse sonho, se a gente tem essa vontade, a gente não pode desistir. E é isso. Amiga, eu sinto muito que você tenha que passar por toda essa pressão, por tudo isso, mas você tá indo bem, fica tranquila. Assim, todo o esforço que você está fazendo, eu vejo tudo isso. E, assim, a gente sabe que a carga horária do nosso curso não é muito flexível, tem uma certa dificuldade nisso. Eu e o Everton, a gente reprovou em uma disciplina e para conseguir fazer a disciplina após essa, tá sendo complicada porque bate sempre o horário. Então, assim, você tá indo de uma forma excelente, fica tranquila, tá? E eu sinto muito que você tenha que passar por tudo isso, até mesmo pela questão da necessidade. Não é por lazer que você tá nesse emprego, a gente sabe que é necessidade e é a realidade de muitos. E eu acho que... Pode falar primeiro, Lu. Não, se você quiser fazer alguma pontuação sobre isso, porque eu queria já trazer um outro cenário, porque eu acho que a nossa ideia era justamente trazer essas trocas, né? E trazer um pouco da minha vivência no curso de uma pessoa que não trabalha e que veio lá de Roraima e que tem que se manter, né, se virar para se manter, e também pontuar que a universidade hoje ela é construída para ser um ambiente para pessoas que consigam dar exclusividade para ela.
Eu acho que isso é até uma problemática, porque a gente não consegue abraçar, de fato, a camada mais pobre social, né? A camada que tem menos acesso, menos recursos. E aí acaba que a gente vai ter muito desses casos assim, muitas milênios, muitas luz, né? Pessoas que têm que trabalhar, têm que ter essa dupla jornada, que querendo ou não é muito difícil, porque a gente já tem uma jornada bem longa e exaustiva na universidade. E enfim, pontuei até no último congresso da Uni, com representantes do Ministério da Educação, sobre isso também, né? Que é muito impossível a gente ter essa jornada dupla, e para a gente da licenciatura ainda se torna muito mais impossível quando a gente começa os estágios, porque a gente vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que estagiar, e a gente não tem flexibilização. É aquilo que é imposto pela universidade, ponto. É muito difícil a gente conseguir conciliar. E eu acho que a gente tem que estar sempre voltando nesse assunto até a gente conseguir, de fato, a mínima resolução. Eu pontuei a questão de a gente conseguir flexibilizar para conseguir aceitar estágios remunerados, né? Porque, querendo ou não, a gente já tem esses contatos, a gente já tem essa vivência, mas que quando a gente chega no estágio obrigatório, ela é completamente ignorada, porque ela não vai servir de muito academicamente falando, né? A gente não vai conseguir alinhar os dois, né? E é muito difícil a gente que já está com estágio remunerado conseguir outro estágio não remunerado para estar cumprindo ali as funções sociais, né, que é de se manter na universidade, e as questões acadêmicas, que é de concluir o estágio obrigatório. E ter toda essa pressão, ter toda essa imposição de a gente fazer só dessa forma, para a gente é muito complicado, para a gente que precisa trabalhar de fato, sabe? Então eu trago muito essa questão também de uma pessoa que não trabalha, que é o meu caso, para se dedicar exclusivamente à universidade, mas que, por outro lado, tem essa necessidade financeira. Porque, querendo ou não, eu fico dependendo de bolsas, e bolsas são cortadas a qualquer momento, né? Agora, por exemplo, eu tô sem bolsa, e está sendo extremamente complicado para mim. Eu tenho a ajuda da minha mãe, obviamente, mas é uma ajuda que não sustenta tudo isso que eu preciso para continuar, entendeu? Porque minha mãe mora em Roraima. Se eu morasse com a minha mãe, seria outro cenário muito mais tranquilo, mas aqui não, aqui eu moro sozinha, por mais que tenha esse auxílio da minha mãe, não cobre todas as minhas despesas, e eu tenho que me virar ali dando aulas particulares, tenho que ir atrás disso. E até esse trabalho de ir atrás de alunos para aulas particulares é cansativo, é exaustivo, e complementa com todo o trabalho acadêmico. A gente vive num cenário que é basicamente impossível o pobre conseguir estudar. Esse é o ponto. Tá certíssima, Lu. E aí eu tô pensando, por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência também nessa questão de trabalhar, mas eu tenho vivido de, justamente assim, fazer as monitorias para conseguir um dinheiro. E aí, quando você soma tudo, são 8 horas de monitoria e, ao mesmo tempo, 8 horas de estágio. E eu acabo... E, assim, são coisas pequenas, mas que você vai juntando. Você vê, são 16 horas por semana, que não é tanto, mas, ao mesmo tempo... Gente, é quase um professor da UF, que não é dedicação exclusiva, trabalha 20 horas por semana, sabe? E isso sem eu pesar quantas matérias estão fazendo. Então, assim, até para te tranquilizar, Mi, que infelizmente a gente vê isso, que acaba que muitas vezes nos cursos, principalmente de humanas, a gente vê as pessoas falando, qual período você tá? 7º? Isso realmente quer dizer, tipo, sim, ela está no 7º e são 10, então ela vai se formar no 10º. As pessoas falam assim, é muito engraçado, os meus amigos vão conversando, tipo, não, mas eu tô no 8º, né, então eu formo esse ano. E você, Leandro? Então, eu tô no 8º, mas, assim, quem sabe ano que vem? Então, assim, é uma vivência muito diferente, porque não dá. A gente vive cursos que exigem que você, cara, diariamente esteja estudando. Não é a mesma coisa de você pegar, assim, que já exige, não também tirando o peso dessas matérias que exigem que você faça uma leitura e faça um resumo, que já é um pouco pesado, mas às vezes, assim, matérias que você, se você não acompanhar um dia, e se você realmente não correr atrás disso, acabou, você perde o semestre inteiro e você fica lá lutando. Então, é muito pesado, sabe? Esse período eu peguei 3 matérias, porque no último com 5, e, tipo, quando eu vejo meus amigos de humanas pegam, tipo, 8, e eu com 5, falei, vou surtar, tchau, beijo todo mundo, eu acho que acabou, a faculdade não é pra mim. E, assim, muitas das vezes eu só não desisti
Porque você já chega num ponto que, tipo, cara, não. Se eu já tô no 8º período, agora eu termino. Eu não aguento mais, agora eu termino. Mas é muita coisa o tempo todo desmotivando a gente, sabe? E aí, por exemplo, um dos trabalhos que eu faço antes no estágio obrigatório eram abatidas 20 horas. A partir desse período já não é abatida das 20 horas. Então, além de trabalhar, eu tenho que fazer o estágio obrigatório com 20 horas a mais, e que já mudou. Alguns professores estão pedindo 75, 100. Eu não sei o que vai ser de mim período que vem, honestamente. Talvez eu tenha Ainda mais com TCC. Ainda mais com TCC. Não tem nem como. Então, assim, é uma coisa que muitas vezes você tem que escolher. Eu me formo ou eu fico saudável? E não deveria ser assim. Isso é muito errado. Sim, cara, eu tava lembrando você falando isso, que no ano passado, vocês sabem, eu acho que a maioria das pessoas sabem, que eu operei um aneurisma cerebral no ano passado, e assim, pra mim foi o período que eu mais pensei, cara, eu vou desistir desse curso, porque não tinha como eu conciliar todo o tratamento da doença com a carga horária do curso, com todo o esforço que eu tinha que botar para passar nas disciplinas, tanto que eu reprovei em uma disciplina nesse período, dei o meu máximo e estudava no hospital, e assim, foi muito difícil, foi um dos momentos que eu pensei, cara, não dá. Só que aí eu tive meus amigos que me incentivaram a continuar, me ajudaram muito, eu sou extremamente agradecida a todo mundo que me ajudou naquele período, porque assim, eu realmente pensei em desistir. Então são vários empecilhos, várias coisas que a gente pensa, cara, não dá para continuar aqui. E assim, essa minha experiência da cirurgia foi muito conturbada, graças a Deus deu tudo certo. Para quem estiver preocupado, assim, eu operei, já tô tranquila, tomo remédio, mas fora isso já tá tudo bem. Mas assim, foi realmente muito difícil. E eu queria colocar quão doentio, de certa forma, é a pressão da faculdade, que num momento em que você deveria estar em casa completamente descansando e pensando nessa recuperação, ainda assim existia a pressão do eu preciso estudar para essa prova, porque eu não posso me atrasar, eu não posso perder matéria, eu não posso perder esse tempo. E assim, é uma pressão que existe muito forte, sabe? Tadinha, nem querendo te culpar. Lá na época a gente ficava tipo, Ju, pelo amor de Deus. E os próprios professores, teve professor que virava tipo, mas você tem certeza? Porque caramba, você sabe, você tá operada, você tá com a sua vida em risco, fica em casa. Mas também não eram todos, muitos, tipo, graças a Deus tiveram vários compreensivos, mas a gente sabe que muitos professores também nem eu sou ligam. extremamente agradecida a certos professores que fizeram tudo por mim, deixaram eu fazer prova de forma remota, porque eu não tinha condições de ir para o UF. Assim, foram professores que eu agradeço muito. Mesmo eu tendo reprovado em uma disciplina, eu agradeço muito a esse professor, porque assim, ele fez tudo. Eu fui fazer prova no gabinete dele, porque eu não tive condições de realizar a prova na data correta, porque eu estava na questão da cirurgia. Então, assim, é muito importante também a gente ter esse apoio da faculdade, assim, durante momentos críticos. Com certeza, até para não assustar todo mundo, tá, gente? Não, a faculdade tem suas complicações, mas tem muita gente boa ali dentro, inclusive dentro dos alunos, dentro dos professores. A faculdade, eu acho que é um ambiente que tudo realmente é muito diferente. E você vai ter muita gente que vai, mesmo que nessas atitudes pequenas, de estar meio que contra você, mas você vai arrumar muito apoio também. Você vai ter muita gente que vai estar ali do seu lado, muitas lideranças, como a própria Lu, que vai estar ali para você poder falar qualquer coisa, para poder ter um apoio entre os próprios alunos. Isso é muito importante. Desculpa te meter rapidinho, gente, de novo. Só porque foi uma coisa que a Lu falou lá no início da fala dela e todas vocês comentaram, que é uma questão mais histórica mesmo, né? Nós quatro aqui, tirando a Mi, porque tá vindo do bacharel, ainda não passou pelo Bruno em PPE, né? Mas ele já passou por ele conta muita história da faculdade, né? E aí, a faculdade de filosofia, na época, né? Não tinha nem prova, porque só podia entrar na faculdade para fazer o ginásio. E só fazia o ginásio quem estava pertencendo à elite, sabe? Então, desde a instituição da faculdade pública, ela tem esse foco na elite. Então, essa pressão que, por exemplo, a Ju comenta de, eu ia perder a matéria. Essa pessoa é pobre, porque a gente realmente entra na faculdade, tipo, daqui a 5 anos no máximo eu tenho que estar trabalhando. Eu não posso passar de 5 anos para estar trabalhando. Uma pessoa que tá na elite, se ela demorar 8, 9, 10 anos, cara, a gente sabe, o pai tá bancando, a mãe tá bancando, não tem problema da milênio de ter que sair todo dia de casa 8 da manhã para pegar um trabalho e sair só 10 da noite no trabalho. Então, assim,
é uma coisa que não passa, e pra gente que tá nas camadas mais operárias, passa e vai cada vez somando mais peso, sabe? Então a necessidade de lutar por uma bolsa, a palavra lutar é muito bem aplicada nesse caso, porque não tem para todo mundo e é um mecanismo de exclusão não ter para todo mundo, então a gente tem que lutar por uma bolsa, aí dedica 8 horas, 12 horas, 15 horas semanais nessa bolsa, fora que dedica na faculdade, fora estágio, fora trabalho. Assim, a gente tem 1000 horas para poder resolver tudo isso, e mesmo que tivesse 1000 horas ainda seria curta, sabe? Seria apertado. Então é uma forma de... é um mecanismo de exclusão, definitivamente, e é um mecanismo que é muito mais adoecido quando você pensa em pessoas que têm cargas horárias duplas ou triplas, igual a Helena estava falando, da menina que faz matéria com vocês, né? Imagina ela que já é mãe, aí se ela tiver que fazer estágio obrigatório, estágio por fora, que eu sei quem é, então ela trabalha por fora, e aí as 20 horas semanais da faculdade, é muita coisa que acaba complicando a sua vida, te faz a pensar em desistir o tempo todo, é um pensamento muito recorrente, a gente ouve todo dia no corredor, todo mundo falando. E a gente tá aqui pelo Dá Licença, né? Então Dá Licença é um mecanismo desses de tentar favorecer a nossa vida, o DA com a Lua é um mecanismo de favorecer a nossa vida, mas são poucos mesmo assim para tantos alunos com tantas dificuldades, sabe? Não dá para atingir todo mundo, infelizmente. Lu, você queria falar alguma coisa? Eu queria trazer até não sei se um questionamento sobre a questão da exaustão nas disciplinas, né, que a Helena até pontuou aqui, sobre a galera que pega 8 matérias, enquanto a gente está morrendo em 3, 4, né, a gente tem até uma prática bem comum, pelo menos na licenciatura, de tentar equilibrar assim, um pouco o currículo, de pegar algumas matérias da matemática, umas matérias pedagógicas, assim, para a gente conseguir também ter aqueles momentos de paz, né, e eu acho que é válido a reflexão de a gente entender por que as matérias pedagógicas elas são tidas como esses pontos de paz, esses pontos assim de equilíbrio, enquanto as da matemática são tão exaustivas, sabe? Por mais que a gente goste, querendo ou não, elas têm um peso a mais ali na hora de cursar. Então, será que essa construção ela não está sendo feita para, de fato, ser essa questão mais exaustiva? Né? Será que isso não parte ali dos princípios da matemática ser engessada e ser conservadora? Então, acho que a gente tem que também estar analisando questões mais pontuais desses tipos, né? Será que os institutos ali de educação, os institutos de humanas, eles já não estão com um preparo mais avançado para conseguir estar dando andamento, encaminhamento a essas disciplinas, enquanto a matemática segue ali muito naquilo do que foi construído, né? Muito naqueles princípios ainda introdutórios. Então, acho que a gente tem que pautar também essa questão de como são esses dois mundos, para a gente ver onde estão avançando e por que a gente não dá andamento nessas questões. Ai, Lu, tô assim, não é à toa que você é líder lá na nossa UF, no nosso EA, porque olha, você fala muito bem mesmo. E eu acho que eu gostaria de aproveitar essa fala pra gente, pelo horário também, já ir encerrando. E aí eu queria ver se cada uma tem algum último recado que gostaria de dar. Aí começar pela Mi, que eu acho que ela que tá com o horário um pouco mais apertado. Gente, é o que eu falei da outra vez. Se você tem esse sonho, né? Eu acho que todo mundo aqui tem o sonho, né? De poder mudar a vida de alguém, poder dar aula mesmo, se formar, que é um sonho. Querendo ou não, é um sonho. Não desista, por mais difícil que seja, por mais que você tenha, tipo, todas as dificuldades do mundo aqui, cada uma com a sua dificuldade, né? Não desiste mesmo. Lutar até o final mesmo. E é isso. Porque a gente pode tudo que a gente quiser. Mesmo que demore, mesmo que seja difícil, a gente consegue, a gente pode e a gente vai. É isso, não desista. Um beijinho da Mimi pra vocês. É isso, gente. Amei. E com certeza vai compensar. Por mais difícil que seja, é gratificante você alcançar uma coisa que você sempre sonhou. Juliana? Eu só queria comentar que, assim, é difícil a luta. É uma luta, como o Everton comentou, mas é importante porque a gente precisa mostrar que mulheres também conseguem e
É gratificante ver a mudança, gente. Eu vejo minha mãe encontrando alunos de muito tempo atrás, pessoas que ela alfabetizou e ela ainda lembra. Teve até um caso específico que eu acho que eu comentei no episódio, que ela encontrou uma aluna, acho que ela era caixa de uma loja, e ela encontrou, e elas se reconheceram. Foi uma aluna que ela alfabetizou há 30 anos atrás, e elas se reconheceram, as duas choraram, e eu estava presente naquele momento, e assim, foi incrível. E eu fico pensando, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero mudar vidas também. Então, assim, se você tem esse sonho de ser professora, siga na luta. A gente sabe que cada um tem suas particularidades, seus obstáculos, mas vai compensar no futuro e vale muito a pena estar aqui cursando esse curso. E no futuro vai valer muito a pena também. Obrigada, Ju. E realmente, acho que poucas coisas se comparam a poder mudar uma vida. E um professor vai ter muitas e muitas e muitas vidas que vão passar pela mão dele. E para finalizar, queria pedir da Lu, nossa oradora fantástica. Então, a vida acadêmica, por mais que ela tenha dificuldades, eu acho que a gente está sendo formada ali para um papel muito lindo, né, que é professar. Não só professar, que também temos a colega aqui do bacharel, perdão, gente, eu acho que é porque eu falo ali muito da minha área. E não desistir mesmo. A gente tem essas lutas e eu acho que é muito importante a gente estar debatendo sobre isso, estar dialogando sobre isso, porque eu acho que a gente pode ser sementes ali, né, que vão trazer lutas muito lindas, que não vão se resumir só a melhorias pra gente, mas melhorias futuras, né, para quem vem depois da gente. Eu acho que é importante a gente estar sempre nesse processo de progredir, pra galera também chegar aqui com um clima mais agradável, aquilo que a gente não teve. Eu acho que a gente conquista não é pra gente, a gente conquista pra quem vai vir ainda, né? E aproveitando quem chegou até aqui, eu acho que vai ter interesse, né? Nos dias 9 e 10 de novembro a gente vai ter Encontro Regional dos Estudantes do Sudeste, e a gente vai pautar justamente a decolonização. A gente vai pautar a matemática com um olhar enegrecido, um olhar empoderado ali feminino. E eu acho que é muito importante a gente também estar nesses espaços, a gente está pegando a bagagem ali de professores incríveis, né, do próprio IMUF. A gente vai ter o Carlos Matias, vai ter a Anne Michele, vai ter o Vanderlei, nomes que são potentes, vai ter a Ana Maria Luz, e que pode somar muito. Então, convido aí a galera que chegou até aqui, com certeza vai ter interesse de estar se inscrevendo, pode estar procurando a gente para mais informações depois, tá? Lu, eu amei o convite, achei assim perfeito para finalizar esse podcast com um convite, algo a mais, e muito, muito, muito importante, muito interessante, especialmente pra gente. Se a gente realmente quer mudar, a gente precisa estudar para mudar. Não adianta também só falar, gostaria que as coisas fossem diferentes. A gente tem que se esforçar para fazer o diferente. E eu acho essa uma oportunidade incrível para quem motivado por tudo isso que a gente estava falando, para quem está motivado pelas suas próprias experiências, poder aprender um pouco mais. Então, muito obrigada pelo convite, Lu, e muito obrigada a todo mundo que veio hoje. Juro, foi uma experiência incrível estar aqui com vocês. E obrigada também a você que estava escutando a gente, ficou até aqui o final. Então, muito obrigada. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.